Bom dia, a paz de Cristo seja com todos vocês. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Se você quiser, para entender melhor este tema, você poderia também pegar a tua Bíblia e fazer o mesmo. Abrir aqui no livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 até ao versículo 32. Eu não vou ler aqui porque é um assunto bastante extenso, vários versículos, e tomaria muito tempo nesse vídeo. Mas eu peço que, se possível, você leia e medita aqui nesta passagem bíblica, onde fala a respeito de um profeta, né, que ele morava em Judá, e Deus deu uma missão para ele, e ele então saiu de Judá e partiu para Belém fazer o trabalho do Senhor. Tudo bem, só que Deus tinha colocado, assim como colocou trabalho na mão dele, também colocou algumas restrições. Isso para provar para ele mesmo, né, a fidelidade dele para com o Senhor. E este profeta, então, ele saiu de Judá, lá ele executou a ordem do Senhor e já estava voltando para sua terra, para Judá, quando apareceu um outro profeta. Se você ler o texto, você vai entender melhor. Apareceu um outro profeta velho e convidou ele para voltar para Betel e se alimentar ali na casa dele, então depois seguiria a viagem. Agora o que aconteceu com este profeta do Senhor? O Senhor havia colocado a missão para ele, dado as restrições. Lá em Betel, você não pode comer pão lá, nem beber água. Isto é, não poderia se alimentar naquele lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Note que foi Deus, foi o Senhor, que passou para ele essas instruções. E então esse profeta velho veio e convidou ele para se alimentar lá na sua casa. Ele foi sincero com o colega, né, o outro profeta, e então ele falou: não, por ordem do Senhor eu não posso nem me alimentar aqui nesse lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Veja que ele falou que era por ordem do Senhor. Mas o profeta velho falou para ele: não, eu sou profeta igual a você, sou um profeta como você. E um anjo da parte do Senhor me falou que era para mim falar para você voltar comigo, se alimentar ali em minha casa, então depois você voltar. Agora este profeta de Judá, né, ele fez isso, apesar do Senhor ter dito para ele que ele não se alimentasse do lugar, não voltasse pelo mesmo caminho. Ele mudou, aceitou aquilo que o colega falou. Agora veja a astúcia desse profeta velho. Ele falou: um anjo me falou, mandado do Senhor. Talvez por isso, para dizer que foi um anjo e que foi por mandado do Senhor, ele voltou, ele aceitou de trocar aquilo que Deus falou por o que
segundo o outro profeta, um anjo que tinha transmitido para ele. Agora vem aquela pergunta, né? Quem é maior? Deus, o Eterno, ou o anjo? Deus que é o Criador, ou o anjo que é a criatura? E fica para nós aquela pergunta: quem nós devemos obedecer? A Deus ou a um anjo, que seja um anjo que é maior do que uma pessoa, maior do que o ser humano? E esse profeta, então, ele obedeceu aquela voz, supostamente de um anjo, negligenciando o que o Senhor tinha falado para ele. Agora você veja uma coisa, em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, está escrito que Deus, antigamente, lá no passado, ele falou de várias maneiras, através dos profetas, mas que nestes últimos tempos tem nos falado pelo Filho, isto é, por Jesus Cristo. Então, esse é para nós, para os nossos tempos de agora, né? Deus fala conosco através do Senhor Jesus Cristo. Mas então vem aquela pergunta: como que Jesus Cristo vai transmitir para nós a vontade de Deus, a vontade do Pai? Como que Jesus fala conosco? Se ele está lá no céu, se ele morreu, foi sepultado, né, e está lá no céu. Agora, como que nós vamos ser instruídos pelo Filho? Em Romanos, no capítulo 10, do versículo 6 até o 8, diz o seguinte, olha aqui. Romanos, no capítulo 10, e a partir do versículo 6, diz assim: mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a instrução do apóstolo Paulo para nós hoje. Então, logo, como que nós somos instruídos? Através de Jesus Cristo. A palavra nos instrui que não é para nós dizer quem subirá aos céus, trazer a Jesus Cristo para falar conosco. E nem tampouco é para a gente descer ao abismo para trazer Cristo dentre os mortos, porque Cristo já ressuscitou. Ele está no céu, à direita do Pai. Mas então, como se ele está no céu, ele fala conosco? Como diz aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não está longe. Então a palavra, ela não está lá no céu e não está lá no abismo. Ela está em nós. Está ao alcance das nossas mãos a palavra. Está aqui. Na Bíblia Sagrada, está aqui dentro da Bíblia. Agora, como que Jesus Cristo fala conosco através da palavra de Deus? Como é que nós vamos saber isso? Bom, João, capítulo 1, do versículo 1, nos informa que no princípio era o Verbo, isto é, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, lá no céu ainda, Jesus Cristo não era manifesto, estava em forma de palavra. Ele estava no interior de Deus. Aí,
no mesmo livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus pegou a sua palavra, colocou lá no ventre de Maria, e ali se formou o homem Jesus Cristo. E então ele veio e trouxe a palavra de Deus a todos. Agora, como que sabemos que Jesus é a palavra? A própria Bíblia nos ensina. Veja que o mesmo livro de João, capítulo 14, no versículo 6, diz que o Senhor Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus, além de ser o caminho e a vida, ele é a verdade. E o que é a verdade? João, capítulo 17, versículo 17, diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, nós, reunindo estas passagens, nós concluímos que Jesus Cristo, aquele homem que foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está nos céus à direita do Pai, é a própria palavra. Veja que em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Ou seja, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas comentando a palavra de Deus, que Jesus falou em seu nome, ele está ali. Por que ele está ali? Porque a palavra está ali sendo comentada. Então, a palavra é o próprio Jesus. Então, desta maneira, nós somos instruídos pelo Filho. Lá no passado, Deus falava através dos profetas, porque Jesus Cristo ainda não havia sido manifesto aqui neste mundo em carne. Quando ele estava aqui com os discípulos, ele falava de própria voz. Mas quando ele ascendeu aos céus, então ficou a sua palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquelas pessoas que têm vontade de obedecer a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vem nesta pessoa e conduz esta pessoa através da palavra de Deus. E a pessoa vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Que coisa mais linda, que maravilha isso aqui. Agora, o triste, hoje, nos nossos dias, é que devido ao modernismo, devido aos interesses pessoais, estão modificando, estão mudando aquilo que Deus deixou para nós seguir, da maneira que é para nós seguir. Estão inventando modismos e com isso as pessoas não estão mais ouvindo, sendo instruídas pelo Filho, mas acabam sendo instruídas pelo próprio homem. E isso que é o triste nos dias de hoje. Eu queria também te convidar para a gente ler ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 8 ao 13, que diz o seguinte. Vamos ver aqui. Tira o versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciências passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então que o em parte será aniquilado.
quando era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. O que significa que profecia, visões, revelação, todas essas coisas desapareceriam, seriam aniquiladas. Mas o que Jesus falou aqui na Lucas capítulo 21 e o versículo 23, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela permanece. No entanto, profecia, visões, sonhos, tudo isso passa. Aí alguém diz assim, mas está escrito que o próprio Jesus deixou uns para profeta, outros para apóstolo, e enfim, os dons espirituais é para a edificação da igreja. Sim, mas diz que nós precisamos disso, nós vemos essas coisas enquanto não temos o que é perfeito. Isto é, enquanto não chegamos ao conhecimento da palavra de Deus. Mas a partir do momento em que nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, que é o que é perfeito, então as profecias, visões, sonhos, essas coisas deixam de ter utilidade, porque já conhecemos o que é perfeito. Agora veja, nos dias de hoje, as pessoas, em detrimento da palavra de Deus, estão pregando e conduzindo as pessoas a Deus através de sonhos, através de visões, através de revelações e tantas coisas que a gente vê que não se cumpre. É triste, acontece coisas horríveis, assim, que nem eu já em outro vídeo já comentei isso aqui, no episódio que eu vi numa igreja. O pregador lá em determinado momento ele parou a pregação e começou a revelar problemas de uma casa, de uma pessoa, e essa pessoa depois levantar e falar que não estava acontecendo nada daquilo, e ele desceu do púlpito e foi lá falando em línguas estranhas com ela também falando em línguas estranhas com ele, e os dois ali se engalfinhando em línguas estranhas, discutindo, brigando em línguas estranhas e dizendo que é do Espírito Santo. Agora me diga, o Espírito Santo vai entrar em batalha com o próprio Espírito Santo? Fica claro que não é de Deus isso. E está assim de pessoas enchendo essas igrejas, acreditando nessas coisas e deixando a palavra de Deus, a verdade, pelada. E pior que está caindo no esquecimento, está ficando um modismo disso que está acontecendo hoje. Veja que esse profeta velho, ele usou o nome de Deus, foi o Senhor, foi um anjo que veio falar para você, contrariar a palavra de Deus, né? E um anjo da parte do Senhor. Então é o que estão falando, falam, visões e sonhos, Deus está revelando, Deus está me mostrando, Deus mandou entregar esse recado e tal, mas cuidado com tudo isso. Se você tem a palavra de Deus perto de ti, na tua boca, no teu coração, ela está aqui na tua mão, você tem o perfeito, você tem o que você precisa para conhecer a vontade de Deus. Então está aí o alerta. Agora, uma vez conhecendo essas coisas, cabe a nós, a mim e a você, decidir a quem nós vamos dar ouvido. Vamos dar ouvido à palavra do Senhor? Ou
ao profeta velho com as profecias da mentira. Então, aqui a gente vai terminando. Até o próximo vídeo. E cuidado com o profeta velho, hein? Eles estão por aí poluindo os púlpitos das igrejas. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. E até o próximo vídeo.